Graça e paz. Hoje eu gostaria de refletir com vocês acerca de uma passagem das Sagradas Escrituras que eu considero uma das passagens assim mais profundas, mais sublimes, pelo conteúdo que encontramos, é o que eu chamo de conteúdo latente. E o que eu quero dizer por conteúdo latente? A princípio você lê a mensagem e ela traz um conteúdo que eu chamo de conteúdo manifesto, um conteúdo primeiro, e quando você se apropria deste primeiro conteúdo, desta primeira mensagem, você se apercebe que é uma outra mensagem por trás, que este é o que eu chamo de conteúdo latente. É como se fosse uma mensagem que nos abençoa com uma dupla unção, porque há um primeiro conteúdo e por trás deste conteúdo há um segundo conteúdo que nos aponta a um aspecto ainda mais profundo da palavra. Portanto, é sobre essas duas camadas de revelação de uma mesma passagem que eu gostaria de, nesse momento, estar refletindo com vocês. E, para tanto, eu lhes convido para que possam estar lendo comigo aqui essa passagem em Marcos, a partir do capítulo 4, do versículo 35, que diz o seguinte: E naquele dia, sendo já tarde, Jesus lhes disse: Passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A gente conhece essa mensagem aqui, e tem por subtítulo, Jesus acalma a tempestade. Uma mensagem bastante conhecida, ensinada, pregada, enfim, uma passagem maravilhosa das Sagradas Escrituras. E o que nós a princípio podemos refletir sobre essa passagem, imagina, Jesus, o contexto aqui, Jesus está ali atravessando o mar da Galileia, a partir da própria Galileia, na direção leste, em direção aos Gerazenos, quando de repente eles são pegos de surpresa por uma tempestade. Jesus está dormindo, Jesus está dormindo tranquilo na popa do barco. E os discípulos, então, amedrontados, chamam o mestre, pois aquela tempestade já tinha enfurecido o mar e já estava colocando em risco a própria vida deles. Mas Jesus descansava. E a forma como eles abordam o mestre, a forma como eles abordam Jesus é bastante interessante. Mestre, não se te dá que pereçamos? E Jesus então põe-se de pé e acalma aquela tempestade. Eu diria que essa é a primeira camada desta mensagem. Este é o primeiro aspecto dessa mensagem. E isso, de fato, me parece, numa primeira leitura, que é o que mais impacta os discípulos. Aquele homem que estava ali dormindo, desapercebido, nos parece, a primeiro momento, daquela tempestade. E ele então se levanta e ele aquieta o vento, ele abranda o mar e eles seguem a viagem. E isto causa uma impressão profunda aos discípulos, que, por último, inclusive, indagam: quem é este, que até o mar lhe obedece, enfim. O fato de Jesus ter repreendido o vento, ter acalmado o mar, isso causa um impacto profundo na vida dos discípulos, uma experiência profunda que eles têm com o Mestre. E, sem dúvida alguma, essa é a primeira camada desta mensagem, e que mostra Jesus, o Deus que se fez homem, e a sua autoridade frente a
tantas outras coisas, as próprias manifestações da natureza. No entanto, meus amados, essa mensagem ela ainda tem um outro elemento, uma outra camada, que eu diria que este é o conteúdo latente, um conteúdo mais profundo até, que vai inclusive nos explicar a razão pela qual Jesus estava na popa daquele barco, dormindo, descansando, tranquilo, sossegado. E a razão pela qual Jesus Cristo descansava não é porque ele não se ateve à possibilidade de uma tempestade, mas porque ele estava confiante em algo que é dito logo de início, no versículo 35. Voltemos a essa leitura. E naquele dia, sendo já tarde, Jesus lhes disse: passemos para outra banda. E ele então descansou. Jesus Cristo estava descansando naquele barco por conta dessa palavra que ele havia proferido. Passemos para o outro lado, passemos para outra margem, passemos para outra banda. Ele estava descansando tão somente porque ele já havia ordenado, porque ele já havia declarado, decretado, passemos para outra banda. Ele estava descansando, firmado nesta palavra. Nesta palavra ele descansava. E com isso eu quero lhes dizer, meus amados, que apesar deste episódio que nós conhecemos de Jesus Cristo levantando-se e acalmando aquela tempestade, e essa grande, estonteante, maravilhosa demonstração de poder, de autoridade, eu quero lhes dizer que, ainda que os discípulos não tivessem chamado o mestre, ainda que os discípulos tivessem feito o mesmo, tivessem se deitado e dormindo, ou ainda que os discípulos tivessem ficado tão somente apreciando aquela tempestade sem temer, eles chegariam do outro lado. Porque Jesus já havia dito, passemos para o outro lado. E bastava tão somente descansar. Essa era uma outra possibilidade de se chegar ao outro lado. Simplesmente confiar na palavra. Simplesmente firmar-se na palavra de Deus. Simplesmente crer que a ordem já havia sido dada. Passemos para o outro lado. Essa era a razão pela qual o mestre dormia. Essa era a razão pela qual o mestre descansava. Ele descansava nesta palavra. Ele descansava ciente, certo, de que, independente da tempestade, eles chegariam do outro lado. Eles conquistariam a chegada ao outro lado. Eles venceriam a tempestade. A Bíblia diz, a palavra de Deus nos diz, em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo nos deu esta garantia, Jesus Cristo nos disse isso, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu diria que isto é algo importantíssimo para que a gente possa, nós cristãos, possamos compreender, nos apercebermos, porque muitas vezes nós não queremos enfrentar a tempestade. Muitas vezes o que nós queremos é que o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, Ele repreenda a tempestade assim que ela aparece no horizonte. Ele repreenda, porque de imediato, diante das tempestades, nós nos abatemos, nós nos amedrontamos e clamamos ao Senhor desesperados. Senhor, não se te dá que estamos perecendo, né? Acalma este vento, abrande essa tempestade. Diante das tempestades, esta é a reação que temos muitas vezes, de desespero, de medo, de temor. Mas, amados, a mensagem ainda mais profunda por trás desse texto, esta mensagem que eu chamo de mensagem latente, esta última mensagem, eu diria que ainda mais profunda, uma camada mais profunda da mensagem, é que devemos, nesta vida, na nossa caminhada, devemos seguir em paz. Não à toa ele nos diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou, como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Saiba que, independente da tempestade que possa se levantar em sua vida, o Senhor Jesus já lhe deu a vitória. Saiba que nós não caminhamos neste mundo regrado, orientados pela tempestade e amedrontado por qualquer tempestade que se levante. Saiba que, com Cristo no seu barco, você necessariamente chegará do outro lado, independente da tempestade que possa se levantar. Diante da tempestade, te aquieta. Acalma a tua alma.
Confia no Senhor. Confia na palavra dele. Firma-te na palavra do Senhor. Ele nos disse: no mundo teremos aflições. No mundo tempestades se levantarão. No mundo aflições virão. No mundo afrontas virão. Adversidades virão. Mas tenhamos bom ânimo, pois ele venceu o mundo e venceu o mundo para nos dar esta vitória. A razão pela qual Jesus venceu o mundo é para nos fazer vencedores nele. Nele somos mais que vencedores. Portanto, aquieta a tua alma, pois independente da tempestade que possa se levantar, pois independente das adversidades que podem vir, basta tão somente você crer. Crer na palavra do Senhor. Crer que você atravessará para o outro lado. Crer que a vitória já nos foi dada em Cristo Jesus. Confiemos nele. Não nos abatamos, não nos amedrontemos, não fiquemos desesperados diante das adversidades. Em tudo dai graça. E dai graça por quê? Porque é o Senhor quem nos conduz. É o Senhor que pilota nossas vidas. É o Senhor quem pilota o nosso barco, que é o capitão do nosso barco. Confiemos nele. Diante das tempestades, permaneça, pois, firme. Diante da tempestade, permaneça, pois, confiante nesta palavra, pois Jesus já nos deu a vitória. Amém? Esse é o aspecto mais profundo desta mensagem, que muitas vezes ficamos tão somente com a primeira possibilidade do mestre que levanta e repreende a tempestade. Sim, nosso Deus abre o mar, nosso Deus repreende a tempestade, nosso Deus ressuscita os mortos, cura os enfermos, mas muito mais que isso, diante de todas as adversidades, nosso Deus quer que nos mantenhamos firmes, confiantes nele, na palavra dele, que não venhamos nos abater, nos entristecer, nos entregarmos, fraquejarmos, mas que permaneçamos firmes, glorificando, o adorando em toda e qualquer circunstância. Amém? Peço a você que não esqueça de dar o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para que, diante de todas as outras mensagens que a gente encaminhe no canal, você possa ser notificado, e compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Você é o meu cooperador, assim como eu sou de Cristo. Esse canal foi feito para que a gente possa ter este recurso, essa ferramenta, essa mensagem para compartilharmos com os nossos amigos, com os nossos colegas, com aqueles que conhecemos e também com aqueles que não conhecemos. Você deve ter uma rede social ampla. Faça uso desta ferramenta para abençoar o teu próximo. Você é meu cooperador. Amém? Graça e paz.